Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Pés, e nós já estamos chegando ao final da nossa revista. Faltam apenas 4 lições, 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas olha, se você tiver alguma dúvida em relação a essa lição, você pode buscar aí embaixo o link de um formulário de perguntas. Quem sabe a sua pergunta pode estar semana que vem sendo respondidas aqui no vídeo, que vai ser o vídeo de Ageu, Zacarias, né? Mas faremos então, havendo perguntas, um pequeno momento de resposta às perguntas relativas a Ageu. Então, se você tiver alguma pergunta em relação a essa lição de hoje, é só clicar no link, vai ter um formuláriozinho, você preenche e manda ali a sua pergunta. Se você também não tem a revista, e a minha também eu não sei, aqui eu botei aqui, se você ainda não tem essa revista aqui, de repente agora na quarentena você está impedido de pegar a sua revista física, né, a palavra profética trazendo para hoje a mensagem dos profetas, você também pode baixar a versão em PDF dessa revista no link aí embaixo. É de graça, it's free! Vamos lá então estudar mais um profeta, o profeta Ageu. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos a Jerusalém. Depois de 70 anos no cativeiro babilônico, agora, com o edito do rei Ciro, é possível retornar à terra natal e os judeus podem novamente retornar aos territórios de Judá e, mais especificamente, à cidade de Jerusalém. Estamos já nas últimas lições, chegando nas últimas lições, estão faltando apenas 3 profetas, né? Hoje nós vamos tratar de Ageu. Juntamente com Ageu, trabalhou Zacarias, e uns 20 anos, mais ou menos, depois surgiu Malaquias. E para suporte nosso nessa lição, para que a gente possa entender o contexto, nós vamos usar um pouquinho do livro de Esdras, porque Esdras é alguém que é contemporâneo a Malaquias, e ele faz um retrospecto da história, e através então do relato do livro de Esdras nós podemos acessar um pouquinho daquilo que foi o contexto histórico tanto de Ageu como de Zacarias. E bom, a palavra aqui é recomeçar. Como eu falei, são após 70 anos de exílio que o povo judeu pode retornar à sua terra natal. Recomeçar é difícil, recomeçar é preciso, e é preciso, para poder recomeçar, resistência, resiliência, é preciso persistência, mas é necessário recomeçar. Mas para que a gente possa entender melhor o contexto que a gente está tratando na lição de hoje, nós vamos para o nosso momento. Senta que lá vem a história. E, como eu falei, a nossa história começa com o edito realizado pelo rei Ciro, rei da Pérsia. Aí você vai dizer assim, mas o povo judeu estava na Babilônia, é o rei persa que vai permitir que eles saiam da Babilônia e retornem, então, aos territórios de Judá e à cidade de Jerusalém? Sim, porque no cenário geopolítico, agora é o Império Persa que está dominando as nações, né? Ciro é chamado, por exemplo, pelo profeta Isaías, né? Ali na segunda parte não, na segunda parte do profeta Isaías, de o ungido, né? Aquele que vai ser usado por Deus como instrumento para liberar o povo
judeu do cativo babilônico. E, bom, como nós falamos, eu quero convidar você a que abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 1, versículo 1, porque é Esdras que vai fazer esse relato histórico mais detalhado para a gente. E aí diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me a todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês e que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Bom, cabe aqui uma ressalva, né? Que Ciro, ele é dito como um ungido do Senhor, mas exatamente nesse termo que eu falei, né? Como um instrumento usado por Deus para que ele proporcionasse o retorno dos judeus à sua terra natal. Ciro, ele não é um rei temente a Deus. A gente talvez pela leitura desse texto aqui, a gente possa entender, nossa, olha como é que Ciro é crente, né? Porque ele entende que foi Deus que deu a ele os reinos da terra. Mas, na verdade, isso é em virtude da política que a Pérsia se utiliza. Como a gente percebeu, a Assíria era um império muito agressivo. Eles aniquilavam os povos dominados, né? E aí faziam e dos sobreviventes, eles pegavam e misturavam, né? Colocavam uma nação de um lugar, botava para outro, e aí pegava um pouco dessa nação, colocava aqui onde estava outra, pega uma terceira que estava aqui, coloca para cá, e aí coloca para cá também, de maneira que todo mundo casa, todo mundo se mistura, todo mundo perde a sua identidade, e aí praticamente aquela nação é aniquilada. E assim, por exemplo, vão surgir os samaritanos no território de Israel, que é a nação aniquilada pelo Império Assírio. Depois você tem os babilônios. Os babilônios são aquele império que eles fazem invasões militares, depois eles deportaram cortes, desbarataram exércitos, inclusive fazendo a extradição, né, colocando no exílio também integrantes do exército, e por fim eles fazem o desterro, ou seja, pega aquela nação e quem sobrevive depois de um cerco é levado cativo, é levado como uma espécie de escravo para territórios ali da periferia, né, e também do interior do Império Babilônico. A Pérsia, quando ela consegue dominar a Babilônia, então assumir o controle, digamos assim, daquela região, quase que pode dizer assim, do mundo conhecido de então, ela tem uma outra política completamente diferente. Ela não quer saber de povos ali diferentes no entorno dela. Não, ela quer que cada povo esteja na sua própria terra, né, e ali seja próspero e que pague tributo à Pérsia. Ou seja, nesse momento, né, que todas aquelas nações, porque não foi só Judá que estava ali em território babilônico, elas têm permissão de retornar à sua terra natal, para que pudessem, então, num primeiro momento, ter a reconstrução das suas cidades com uma certa promoção do próprio império, né? Você vê que o próprio império aqui possibilita que a cidade seja reconstruída, para que então, uma vez
estabelecida naquela nação, né, que na verdade não vira uma nação, vira meio que a priori somente um povoado, né, ainda muito pouco organizado. Ah, ele possa então prosperar e começa a plantar, começa a ter comércio, começa a ter lucro, e aí então impostos são cobrados, né? Então é uma política da Pérsia e então e isso se vê em todas as nações. E aí nessa primeira leva é permitido então que alguns judeus, na verdade todos que quisessem, retornassem à terra natal. E aí eles estão sob a liderança do Zorobabel. Zorobabel, esse homem que é da linhagem real, mas assim, ele volta para a terra, ele tem uma liderança sobre aquele povo que está retornando, mas muito longe de qualquer tipo de autonomia efetiva em relação à Pérsia. Não, ele está totalmente ligado à Pérsia. E juntamente com Zorobabel na liderança está Josué ou Jesua, dependendo aí da tradução que você tenha em mãos. Ele que é um sacerdote, né? Certamente, porque, é claro, né, toda a cultura de um povo girava em torno da sua própria religião. Então era necessário que se retornasse alguém que tinha ligação com a antiga dinastia real daquele povo e também um sacerdote daquele povo para se estabelecer também a, a estruturação religiosa. E também é Esdras que nos relata sobre esse tempo, né? Esdras 3, capítulo 3, versos 2 e 3 diz o seguinte: então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus Israel, para nele sacrificarem holocaustos conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíam o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os sacrifícios da tarde. Ou seja, eles chegam ali na terra, né? Constrói um altar, mas tão somente um altar. Eles não reconstroem, eles não se colocam a reconstruir imediatamente o templo do Senhor. Estranhamente, eles demoram 2 anos e 2 meses para começarem a reconstruir o templo de Jerusalém. E é Esdras também que vai nos relatar esse fato histórico, agora no capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: no segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Contudo, porém, todavia, entretanto, essa reconstrução ela para muito rapidamente assim que eles sofrem uma pequena pressão externa de outros povos que estavam ali ao redor da cidade de Jerusalém. Eles param essa obra, esse projeto de reconstrução e ficam paralisados durante 16 anos. Novamente, Esdras, agora no capítulo 4, versos de 1 a 4, que diz o seguinte: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesu e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então,
a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizaram para que não continuassem a construção. Agora, versículo 24. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. É estranho quando a gente observa esse texto aqui, né? Parece que os judeus eles são mal educados, porque o povo que estava ali ao redor só ofereceu ajuda, né? Mas nós já vimos em lições anteriores que esse povo que ficou lá, por conta de ser um povo que é uma miscelânea de várias nações, houve um grande sincretismo religioso. Então, eles não adoravam a Deus de todo o coração. Havia muita mistura religiosa. E por isso, então, que os judeus não permitem que eles participem dessa reconstrução. E eles desejam participar dessa reconstrução não porque temem a Deus, mas porque queriam ali ter o controle do que estava acontecendo no território daquela cidade que até pouco tempo estava abandonada, arrasada e completamente destruída. E bom, como nós sabemos, esse desânimo interno do povo de Judá e essa pressão externa que eles recebem vai resultar em 16 anos de paralisação da reconstrução do templo. E aí o ministério de Ageu e Zacarias se dá desses últimos 16 anos, né? Esses 16 anos foram 16 anos justamente porque perto, né, do final desse tempo, Ageu e Zacarias começam a sacudir o povo em Jerusalém para que eles fossem provocados e instigados a retomar a reconstrução do templo. E novamente Esdras aqui nos conta essa história no capítulo 5, versos 1 e 2, por exemplo, em que ele diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Interessante que agora, nesse momento, o povo ele sofre pressão dos povos que estavam ao redor, mas a determinação foi crucial, né? E o ânimo que tanto Ageu como Zacarias inflam o povo, né? E aí então eles realmente ficam ali determinados e vão reconstruir o templo, porque eles sofrem sim pressão nesse tempo dos povos da região e os povos da região vão justamente assim, entre aspas, né, denunciar, eles vão caguetar para o rei Dario que o povo voltou a construir o templo. E aí Dario ele vai rever toda a situação e vai ver nos documentos que Ciro, que foi o seu antecessor, permitiu essa reconstrução. Então Dario ele na verdade ele ratifica, né, ele reedita esse decreto de Ciro, então eles podem tranquilamente retornar. E é Esdras também que nos conta essa história. Esdras no capítulo 6, versos 13 a 15. Então, em vista do decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então Esdras, vamos lembrar aqui, que ele está contando essa história, mas relembrando-a, né?
pois tanto Esdras como Neemias, eles vão aparecer dentro desse cenário da cidade de Jerusalém uns 20 anos depois de Ageu e Zacarias, né? E aí Neemias e Esdras vão também ter ali a presença de Malaquias, né? Será que Malaquias e Esdras são a mesma pessoa? Bom, mas essa questão não é para essa lição, essa questão é para 2 lições à frente, quando nós vamos estudar Malaquias. A primeira coisa que nós vamos abordar a partir do livro do profeta Ageu é cuida das coisas de Deus. A palavra usada para falar templo do Senhor literalmente quer dizer casa do Senhor, lugar, a habitação do Senhor. E aí, se a gente for pensar nesse termo, é na casa que nós somos formados, é na casa que nós somos criados, é na casa em que nós recebemos a instrução que vai formar o nosso caráter, a nossa maneira de pensar. Judá, estando ali no seu território, né, no território também da cidade de Jerusalém, sem ter o templo, é alguém que está sem casa, é alguém que está sem orientação, é alguém como se tivesse órfão de pai, de mãe, é alguém que não tem raízes, é alguém que está desabrigado, é alguém que não consegue formar uma identidade. Por isso a necessidade de reconstruir não só a cidade, mas também o próprio templo é tão imperativo. E o cenário que Ageu vai encontrar é um cenário de total apatia. Vamos entender o que é apatia? Eu estou aqui com uma definição do dicionário do que vem a ser apatia. Apatia é uma condição psicológica designada por um estado emocional de indiferença. É a falta de emoção ou motivação de um indivíduo perante algo ou alguma situação, tendo como alguma de suas características o desgaste físico, a inércia, a fraqueza muscular ou a falta de energia. Isso é totalmente observável no comportamento dos judeus logo depois que eles chegam. Bom, vocês vão lembrar, foram anos ali de cativeiro babilônico, né, estando fora da sua terra natal. O Salmo de número 126 vai retratar o quanto eles ficaram felizes quando eles puderam retornar a Jerusalém, né? Quando o Senhor nos fez retornar a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa voz se encheu de alegria e o nosso canto de júbilo, né? Ou seja, ficaram ali animados, né? Mas foi assim um ânimo meio muito superficial, porque nós vimos que eles chegaram a Jerusalém e olha que bonito, a primeira preocupação deles foi construir um altar ao Senhor e sacrificar ao Senhor tanto de manhã como à tarde, de noite. Ah, que belo, como eles são fiéis ao Senhor. Sei. E demoraram 2 anos e 2 meses para poder pensar em construir, ou melhor, reconstruir o templo do Senhor. Pois é, demoraram 2 anos e 2 meses para poder começar a reconstruir o templo e na primeira objeção, o que resolveram fazer? Desistiram, ficaram durante 16 anos parados, né? Quando eles chegaram, na verdade, a Jerusalém, eles tiveram o primeiro questionamento das nações ali que estavam ao redor e decidiram não reconstruir o templo logo de imediato. 2 anos e 2 meses depois é que eles vão começar a fazer a reconstrução do templo. E novamente recebem uma pressão dos povos ali vizinhos e param a obra e ficam 16 anos sem tocar essa obra. Precisou Ageu e Zacarias ir lá sacudir o povo para que eles pudessem novamente reconstruir. Assim, cada pessoa, antes do ministério de Ageu e de Zacarias,
estava cuidando, era muito bem da sua própria vida, dos seus próprios interesses, estavam ali cuidando das suas próprias coisas, se esquecendo, voltando as suas costas totalmente para Deus. É assim que, por exemplo, nós vemos no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída, diz o Senhor. Percebe aqui como é que o povo estava muito bem instalado? A casa, né? Sabe aquilo que, por exemplo, você sempre precisa, você sabe que precisa acertar na sua casa? É um espelho de uma tomada que você precisa recolocar, talvez ali uma ligação melhor no chuveiro, é uma gambiarra lá que você sabe que você precisa comprar um determinado cubo, uma coisa, às vezes é uma coisa super baratinha numa casa de construção, mas você vai empurrando com a barriga porque a gambiarra está atendendo. Então, em Jerusalém isso não acontecia, as casas ali estavam muito bem construídas e já com fino acabamento, ou seja, não estava tudo bonitinho. No entanto, o templo do Senhor estava completamente em ruínas, porque o povo estava apático, o povo estava indiferente, sem uma motivação. E olha como eles não teriam uma motivação, eles estavam aqui com a oportunidade de retornar a Jerusalém, né? Como ter essa falta de energia para poder reconstruir o templo e honrar o Deus que permitiu a eles retornarem à sua terra natal. Uma tristeza isso. E aí, meus queridos, a gente precisa trazer isso para a realidade de nossas igrejas. Sim, porque às vezes a igreja ela não cresce por apatia, falta de energia dos seus membros. Membros esses que começam a ter foco tão somente e exclusivamente nos seus próprios interesses, nos seus próprios afazeres. Eles vão meio que terceirizando a missão exclusivamente para os líderes da igreja. Não. Quem tem que evangelizar, quem tem que discipular é o pastor, é o diácono, são as nossas juntas missionárias, como no caso batista, né? A junta de missão nacional, a junta de missão mundial. Então eles viram, na verdade, eles começam a entender igreja como se fosse um clube e dízimo como se fosse mensalidade. Mas nós não somos assim. Nós somos agentes de transformação nesse mundo. Nós temos uma missão que foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos mandei. Ou seja, essa missão, ele não chegou assim, olha, eu quero agora aqui só chamar os pastores, só chamar os diáconos, só chamar os missionários. Então, o grupo seleto, eu estou aqui agora dando uma missão para vocês de fazerem discípulos. Não! Se você se entende como discípulo de Jesus, então é a sua missão fazer discípulos, porque foi essa missão que Jesus deu nas suas mãos. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente precisa se permitir ser sacudido pelo Espírito Santo para que a nossa apatia, para que o cenário difícil não nos abata. E nem também que o cenário confortável não nos coloque numa zona de conforto em que a gente simplesmente diz: não, mas eu vou contribuir para que outro vá no meu lugar, né? Não é assim, não é assim. É claro que nós somos cooperantes, nós somos uma igreja que tem essa visão de cooperação entre as outras igrejas irmãs e sustentamos sim, porque a união faz a força e podemos sustentar missionários, mas isso não exclui da nossa responsabilidade individual como discípulos de Jesus de cumprir a missão dada por Ele mesmo a cada um
de seus discípulos. Se o primeiro ponto foi cuida das coisas de Deus, ou seja, num singular, né, a necessidade de cada um cumprir a missão que foi dada por Jesus, o segundo ponto é cuidemos todos das coisas de Deus. Nós vimos por diversas vezes os profetas se dirigindo bastante focados na liderança de Jerusalém e também da liderança de Samaria, por ocasião ainda da existência do reino de Judá. Por que eles fazem esse foco na liderança? Porque a partir da liderança poderia haver uma guinada de todo o povo, né? Porque, na verdade, a liderança mesmo instigava o povo a cada vez mais se chafurdar na lama do pecado, se permitindo ser influenciado por tantas nações e costumes de todas as nações. Mas agora, o povo, o judeu, recebe uma segunda chance de Deus e agora a mensagem de Ageu é muito clara. Todos precisam cuidar das coisas de Deus. Ele não dirige, apesar de quando a gente vai ler aqui o texto, vamos já ler já o capítulo 1, de versos 1 a 5, ele fala de Zorobabel, ele está chamando aqui também Josué, sacerdote. Você percebe, agora Ageu a gente vai ler o nome Josué. Lá quando a gente leu Esdras, a gente leu Jesua. Mas na verdade, gente, Jesua, Josué, Jesus, eles são na verdade a forma em português de um mesmo nome, né? Não são três nomes diferentes. Todos os três são o mesmo nome. Bom, então assim, nesse momento a gente vai observar que Ageu ele está sacudindo a liderança, sim, colocada ali, que foi Zorobabel e Josué, mas também a todo o povo. Vamos ler lá o capítulo 1, de versos 1 até o 5. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. É um chamado ao trabalho coletivo que deveria ser realizado tanto por líderes como por liderados. Se a gente for ali mais ao versículo 12, vamos ler o seguinte: Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. Ou seja, vocês três, né? Zorobabel, Josué e todo o restante do povo. Obedeçam à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. E aí, porque o povo temeu ao Senhor, e essa expressão nós já vimos, acho que foi numa das lives que eu fiz, né? O que significa temer ao Senhor? Temer ao Senhor, assim, para resumir, significa entender que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. E aí, então, reconstruir é possível, sim. E aí eu quero que você tome essa palavra. Se você, por acaso, se encontra numa situação difícil, numa situação em que, de repente, sei lá, você vê que o seu casamento está destruído, que a sua família está destruída, que o seu trabalho, você não vê mais perspectivas. A palavra que Ageu traz para a sua vida hoje é que reconstruir é sim possível. E, primeiramente, reconstruir é possível porque o Senhor estava
com eles. Isso é afirmado tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 de Ageu, e Ageu só tem 2 capítulos. Vamos ler, por exemplo, o que está escrito no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 12, que diz o seguinte: Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo... li errado. É o capítulo 1, versículo 13. Né? O 12 foi o que a gente acabou de ler. O 13 diz o seguinte: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Ou seja, reconstruir é possível, porque o Senhor está contigo. Se o Senhor está contigo, meu irmão, se o Senhor está contigo, minha irmã, reconstruir é possível. E reconstruir é possível sim. Talvez você esteja pensando a seguinte situação: não, mas do jeito que eu tô vendo, não tem mais jeito, chegou-se ao fim da linha, não tem mais como a gente pensar em reconstruir isso. Sim, é possível sim reconstruir, por mais destruída que a situação esteja, se for reconstruído para a glória de Deus. Se o seu casamento estar destruído, ele pode ser sim reconstruído, se ele for reconstruído para a glória de Deus. Se a sua vida profissional se vê numa situação destruída, ela pode ser assim reconstruída, se você glorificar o nome de Deus através do seu trabalho. Capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte, não vou errar de novo agora não. Capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Ou seja, se o Senhor tem alegria, terá alegria na reconstrução daquilo que você precisa reconstruir na sua vida, se ele será glorificado naquilo que você precisa reconstruir na sua vida, tenha fé, o Senhor é contigo. E se ele for glorificado naquilo que precisa ser reconstruído, sim, é possível reconstruir, por mais destruída que a situação pareça. Terceiro, reconstruir é possível quando nós entendemos a nossa responsabilidade uns com os outros. Ageu vai deixar, nós já falamos a respeito disso, muito claro que a reconstrução é algo que deve ser feito coletivamente, é um trabalho comunitário, é uma palavra que ele dá a Zorobabel, o líder descendente da dinastia real, do trono de Davi, é uma palavra que ele dá ao sumo sacerdote Josué, né? Certamente alguém da linhagem de Arão, mas é também de todo o povo. Todos nós temos responsabilidade na construção, porque nós temos responsabilidade uns para com os outros. É aquilo que no Novo Testamento nós vamos entender como mandamentos de mutualidade. Toda vez que aparece ali um versículo que vai dizer uns dos outros, uns para com os outros, uns dos outros, não é? Porque nós temos essa responsabilidade uns para com os outros. É como igreja termos também esse olhar de graça e misericórdia sobre o nosso irmão e sobre nossa irmã, que, passado por um grave problema, eles precisam reconstruir a vida. E precisamos, então, como igreja de Jesus, assumir a postura de graça e misericórdia, não de juízes, mas então estendermos as nossas mãos para ajudar o nosso irmão que se apresente arrependido e desejoso de reconstruir a sua vida. E é assim, então, a igreja tem sim responsabilidade, liderança e liderados
pela a reconstrução. E, meus irmãos, uma última colocação aqui. Reconstruir é possível quando se há coragem. Olha só que interessante, capítulo 2, versos 4 e 5 do livro de Ageu. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã. Fuja da apatia. Necessário é reconstruir. E precisamos, para isso, resistência. Precisamos, para isso, resiliência. Precisamos, para isso, persistência. E nós sim conseguiremos tudo isso quando o Senhor está conosco. E essa promessa nós temos, porque quando Jesus ele nos dá a missão, ele também declara que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós e também temos a própria pessoa de Cristo ao nosso lado para poder militar ao nosso lado, para poder nos ajudar na nossa tarefa de reconstrução. E há essa necessidade de estarmos trabalhando juntos, em comunhão, em conjunto. Uma liderança também, ela não pode se esquecer dos seus liderados. Os seus liderados precisam ter compromisso com a liderança. Quando a liderança começou a ver os seus próprios interesses e oprimir os seus liderados, o que aconteceu? Tanto o povo de Israel, o reino de Israel, como o reino de Judá foram esmagados por outras nações e receberam do Senhor um castigo por se esquecerem da lei de Deus, uma lei que buscava justamente a fraternidade entre os cidadãos do povo de Deus. O trabalho, como nós vemos aqui, a coragem e a fraternidade liberam, promovem, propiciam que a bênção de Deus seja derramada sobre o seu povo. Existe uma certa falácia que nós observamos por aí, assim, eu não estou na igreja, mas eu tenho a minha comunhão com Deus, eu tenho a Cristo como meu Salvador. Olha, eu até imagino que essa pessoa pode ser salva. Imagino, não vou querer dizer que ela não é. O Senhor é que sabe. Mas viver a proposta do Evangelho, viver o cristianismo, viver aquilo que Jesus queria que nós vivêssemos nessa terra, fora da comunidade de fé, fora da igreja, é impossível. É impossível você ser igreja fora da igreja. Porque o projeto de Deus é sempre um projeto comunitário de restauração. Em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando todas as coisas. Por isso, meus irmãos, fora da igreja, o que você pode viver é uma filosofia de vida, mas não o verdadeiro cristianismo. A reconstrução, ela é comunitária. Não há espaço para egoísmo, não há espaço para fechamento em si mesmo, não há espaço para um isolacionismo em relação ao seu próximo. Porque aquele que diz que ama a Deus e é incapaz de dizer que ama ao próximo, que é incapaz de conviver apesar das diferenças com o próximo, com o seu irmão, ora, não sou eu que estou falando, é o próprio João. Ele é um mentiroso. Ele não vive efetivamente aquilo que Jesus propôs aos seus discípulos, à sua igreja. Igreja
é um projeto comunitário. E juntos, trabalhando com coragem, trabalhando com a presença de Deus, seremos instrumentos da reconstrução da humanidade, que um dia foi deformada pelo pecado. Seremos então todos juntos embaixadores do reino de Deus e promoveremos sim a transformação dessa sociedade, sendo sal e sendo luz. Tá ok? Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e até a próxima.